Amém. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, agradecer a Andréia, a Fabiana, ao pastor, ao Luiz também que fez o contato. Muito obrigado pelo convite. Há um tempo atrás, não sei se é 1 ano, há 2 anos, eu estive aqui à noite para falar sobre o discipulado e receber novamente o convite dos irmãos. Eu recebi com muita alegria, então muito obrigado novamente por esse convite. Antes de saudá-los, eu quero também apresentar minha esposa, Liz. Fica de pé, meu amor. A Liz, ela está em casa, viu? Porque ela é de Alagoas. E a igreja está na rua Alagoas. Então, ela está se sentindo em casa. E agora sim, quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que venha a ser um tempo em que você escute ainda mais da palavra do Senhor, que você desfrute, assim como já desfrutou na EBD, de uma palavra que te ensine, que te instrua a ser ainda mais parecido com Jesus. E eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no nosso texto base, que é o texto de Isaías 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Mas antes de entrarmos propriamente no nosso texto, eu quero conversar algumas coisas com os irmãos. O tema de vocês, ignição. Eu não sei se vocês repararam, mas eu vi na paleta, né? Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Mas eu vi na paleta de vocês e procurando um pouco sobre o significado da palavra ignição, Fabiano ele falou, né? Um virar de chave. É isso, é a combustão, é uma fagulha, é uma faísca. É como se a gente pegasse numa pólvora, riscasse um fósforo e puf, ignição. É onde começa tudo. E nessa manhã o que eu quero falar com os irmãos é um pouco disso também, sobre ignição. Sobre, por que não dizer avivamento, esse fogo santo, esse símbolo, essa logo, como nós estamos olhando. O que isso significa? Ou o que isso significa para o texto, por exemplo, que vocês escolheram em Isaías, o que era o fogo santo para um profeta? Quando o Luiz ele me deu o tema, e é interessante porque normalmente quando a gente faz algum convite a algum pregador, a gente dá um tema, dá uma passagem bíblica, e a gente costuma dizer o seguinte, ó, fica à vontade, deixa Deus falar no seu coração. Mas não é isso que a gente quer, não. A gente sempre quer que o pregador fale em cima do tema. E quando ele trouxe o texto de Isaías, e eu nem falei isso para ele, a nossa juventude lá na Igreja Batista da Freguesia, nós estamos estudando a vida dos profetas, sempre com uma provocação ao final de cada lição. O que diriam os profetas? O que diriam os profetas se eles estivessem aqui no nosso tempo? O que diriam os profetas se eles viessem aqui nesta igreja? Passasse um tempo aqui na rua Alagoas? O que eles diriam a respeito do seu tempo, mas também dessa igreja? E essa é a provocação que constantemente a gente tem feito. E algo que tem me chamado a atenção é que quando a gente começa a estudar e ver aquilo que o profeta está dizendo, os jovens eles já entenderam que os profetas, diferente de nós pastores, que sempre tem muito cuidado quando a gente vai pregar, os profetas não tinham. Os profetas, quando tinham uma palavra ou algum oráculo, seja ele de acusação ou de esperança, eles sempre começavam a sua pregação, a sua reflexão, vamos dizer assim, dando uma voadora nos peitos dos irmãos, firme, forte. Eu acho que não só com uma faísca, mas com uma labareda. Eles sempre eram muito firmes. E naturalmente, olhando alguns profetas, algumas inquietações começaram a ter no meu coração. Só que antes da gente chegar sobre essas inquietações, eu quero trazer os irmãos a entender um pouco aquilo que o profeta Isaías ele estava denunciando, ou aquilo que o profeta Isaías ele estava dizendo, olha só, não adianta a gente cultuar, não adianta ter fogo, ou a gente sempre escuta muito isso dos nossos irmãos pentecostais, né? Fogo estranho. Isaías aqui ele fala um pouco sobre esse fogo estranho. E eu quero começar, antes da gente entrar no nosso texto base, como uma forma introdutória,
a te convidar a abrir a sua Bíblia, a voltar um pouco na página, lá em livro Isaías 1, porque nós vamos ler a partir do versículo 9. E eu quero te levar a refletir o seguinte: escute esse texto como pensando em uma reportagem, um jornal nacional, jornal da Band, jornal do SBT. E aqui há um noticiário daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo na Rua Alagoas, naquilo que está acontecendo aqui ao redor da nossa igreja, aquilo que está acontecendo em Nova Iguaçu. E a reportagem começa o seguinte: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Os governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me ofereçam tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Nesse primeiro momento, Deus está falando com Isaías somente da igreja, tá bom? Igreja, ainda não chegou na sociedade. Versículo 13: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar a assembleia de vocês cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim e não as suporto. Deus continua falando com o seu povo, a sua igreja. Quando vocês estenderam as mãos em orações, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas mãos, as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos. Defendam a causa da viúva. Vejam, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor dos Exércitos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pelas espadas. Pois o Senhor é quem fala a vocês. Jornal Nacional, jornal do RJTV. Essa aqui é uma reportagem, vamos pensar assim, em que Deus falando com o seu povo e dizendo: está acontecendo tudo isso. Está acontecendo tudo isso dentro da igreja, dentro do meu povo chamado Israel. E a gente vai ver que logo no início do texto de Isaías, ele cita um rei chamado Uzias. Uzias, ele foi um bom rei. Ele foi um rei que começou muito bem, mas que por conta da sua soberba, ele acabou se perdendo. Era como se trazendo um pouco para a realidade de que o povo de Israel estava vivendo e trazendo um pouco para a realidade da nossa igreja. Pensem assim: o povo de Israel estava vivendo um tempo de paz, um tempo em que o seu governante era um governante que seguia os caminhos do Senhor, mas que sem perceber, ele se perdeu na sua soberba, na sua autoconfiança, nos seus projetos, naquilo que ele estava desenvolvendo, nos seus métodos. É como a gente, sem perceber, a gente também acaba se perdendo como igreja. Porque o meu objetivo em começar essa introdução e fazer com que você saia daqui hoje pensando que o que nos falta hoje não é método, não é estrutura, mas é relacionamento com Deus. É no altar que recebemos o fogo que nos purifica, que nos transforma,
e que nos move à missão de Deus. E a gente precisa se aproximar de Deus com esse entendimento de que esse primeiro momento que Isaías fala com o povo de Israel, ele também fala conosco. Ele fala com cada um da gente aqui. E a gente precisa refletir e entender, será que o meu culto, será que a minha adoração, será que esse fogo em que eu me aproximo, ele é um fogo estranho? E aí, por que é um fogo estranho? Fogo estranho é um fogo que não te muda. É o fogo que te arrepia, mas não te transforma. É o fogo que te faz chorar, mas não te leva a ter compaixão das pessoas, por exemplo, que estão lá fora, se prostituindo, se entregando à droga, se entregando à bebida. Famílias que são destruídas, mas isso não te comove, isso é fogo estranho. É sair daqui tocado pela palavra, mas sair daqui preocupado. Que horas o Vasco vai jogar? Será que hoje ele ganha? Tem gente que está balançando a cabeça que não. É o fogo que te queima, mas não te transforma. Isso é o fogo estranho. E o que Isaías está querendo combater com esse povo, e o que Deus ele demonstra muito claro para o povo, é que eu não quero esse fogo estranho de vocês. Eu não quero, juventude, que vocês façam a coerência e ignição, se de fato vocês não começarem isso. Se não for para começar essa virada de chave, não faça. Eu não quero. É isso que ele está justamente dizendo com o povo de Israel. Parem de oferecer sacrifício. E o que eu acho forte da palavra de Deus é que ele fala, eu não consigo mais ouvir a oração de vocês. Eu não consigo mais ouvir o louvor e a adoração de vocês. Tem sido para mim o que ele diz? Fardo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. E aí então entra a figura de Isaías. E aí agora nós vamos ler o nosso texto base. Porque uma coisa que eu tenho ensinado à nossa juventude, a juventude da Igreja Batista da Freguesia, é que toda vez que o profeta, os livros de profeta, eles sempre mantêm uma mesma estrutura. Primeiro, Deus ele começa dizendo para o povo qual é o seu pecado. Ele começa dizendo qual é o incômodo de Deus. Mas ele sempre tem para o povo uma esperança. E nesse texto que nós lemos ele falou, ainda que o pecado de vocês esteja como o vermelho da escarlate, o vermelho forte, se vocês se achegarem a mim, se vocês permitirem que esse fogo ele chegue até vocês, eu vou purificá-los de vocês, de tal modo que vocês vão ficar brancos como a neve. Brancos como a neve. E na verdade, por mais dura que seja a palavra do profeta, ela sempre termina com uma palavra de esperança. Isaías 6, a partir do versículo 1, diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo a brasa viva que havia tirado do altar, como uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado está perdoado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi:
Eis-me aqui, envia-me. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nesse momento queremos te pedir, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Pai, venha quebrantar os nossos corações, Senhor, e torná-lo ele um terreno fértil para a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha ser uma semente, Senhor. E que nesse terreno que é o nosso coração, ele venha produzir frutos. Frutos que permaneçam, Senhor, e que anunciem o Teu reino. Essa é a nossa oração, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que o relacionamento com Deus nos leva ao altar. Logo no início do texto, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, com as 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Relacionamento nos leva ao altar. Isaías buscou ao Senhor em tempo de crise. Quem busca a Deus com sinceridade encontra a revelação da glória de Deus. O altar é o lugar onde vemos quem Deus é, santo, exaltado e soberano. A igreja, hoje tem um papel no meio dessa sociedade que nós sabemos que é caída, de sinalizar quem Deus é, de anunciar quem Deus é, mas de deixar claro para esse povo e para o mundo qual é a natureza de Deus, quem Deus ele de fato ele é. E esse relacionamento que nos leva ao altar, em conhecer mais a Deus, a gente precisa entender que as pessoas precisam, através do nosso testemunho, entender muito claramente quem Deus é. Quem Deus é. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento que acaba, com o tempo, nos moldando, nos deixando mais parecidos com Deus e acaba passando para nós também essa mesma compaixão que Deus ele tem. Sabe essa esperança que o profeta Isaías ele traz e que ele nos trouxe através da sua palavra? Ele quer também que nós façamos o mesmo com as pessoas que estão lá fora. E quando eu olho para esse primeiro ponto, sobre esse relacionamento que nos leva ao altar, é a gente entender que quando nos relacionamos com Deus, nós passamos a entender, e Deus ele se revela a nós de tal modo que a gente passa a entender e perceber qual é o plano dele original para o mundo. É entender o seguinte: a cada domingo em que você vem aqui, a cada dia, a cada encontro de oração, a cada EBD, você precisa não só aprender mais da palavra de Deus, mas entender qual é o propósito de Deus para essa igreja, para esse bairro, para essa rua. Vou falar uma coisa para os irmãos, viu? Quando eu vejo uma igreja que é perto de um campo de futebol, que é perto de uma praça, eu fico imaginando a potência que essa igreja ela pode ser. Porque eu me lembro quando eu ainda era bem pequeno, lá na PIB de Honório, na igreja em que eu cresci, em que nós não tínhamos uma estrutura como essa, mas nós tínhamos um lugar chamado Praça de Rocha Miranda. E na Praça de Rocha Miranda tinham muitas feiras. E não eram feiras cristãs, eram feiras mundanas, em que você pode imaginar, eu tenho certeza que aqui também deve acontecer isso, mas de tempo em tempo havia um encontro ou uma feira cristã, e que naqueles momentos em que nós estávamos lá cantando, louvando, adorando ao Senhor, evangelizando, algumas pessoas experimentavam dessa revelação que é a revelação de Deus. E nós falávamos para as pessoas aquilo, eu não, né? Eu era pequeno ainda, mas eu via as pessoas ali anunciando e falando sobre os planos e os projetos que Deus tinha para cada uma dessas pessoas. Sabe aquela frase clichê? A frase clichê de que Deus ele tem um propósito de Deus para a sua vida? Isso é real, viu? Deus tem um propósito para a sua vida, amém? E o nosso objetivo, quando nós buscamos ao Senhor e ter um relacionamento com Ele, Ele começa a nos revelar esse propósito.
E assim como ele tem um propósito para mim, pastor Jorge, ele também tem para você e tem para essa igreja. E a gente só passa a entender o relacionamento, o propósito de Deus para a nossa igreja e o meu propósito individual quando eu começo a me relacionar com Ele. É o entender que quando eu venho aqui para a igreja, eu não venho para ouvir o pastor Jorge, eu não venho para ouvir o pastor, eu não venho para ouvir um convidado, eu venho para ouvir Jesus, eu venho para ouvir Deus. Então eu não venho aqui para avaliar se o pregador prega bem ou se prega mal, se ele vai demorar 1 hora ou 1h30. Eu venho aqui porque Deus tem uma palavra para a minha vida e que vai me revelar qual é o propósito que Ele tem para mim e para a minha igreja local, amém? E isso eu só consigo adquirir quando eu me relaciono com Ele, irmãos. E outro ponto importante, viu? É impossível a gente entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida se a gente não se relacionar com o problema. Tem um problema aqui. Eu não sei qual é, mas vocês sabem. Porque eu também sei que lá na freguesia tem um problema. E a minha inquietação tem surgido porque os profetas o tempo todo eles sinalizam, sabe o quê? Problema. Leia todos os profetas e vocês vão ver, só tem problema, irmãos. E eu fico imaginando os profetas. E pastor, eu vou confessar uma coisa para o senhor, viu? Eu tenho me sentido um pouco profeta. E vou dizer para vocês porque eu tenho me sentido profeta. E eu vou dar uma ilustração, porque uma vez um pastor ele contou uma história em que ele, no relacionamento com os seus filhos, ele chegou à seguinte conclusão: eu não deveria ser pastor, eu deveria ser médico. Eu não deveria ser pastor, eu deveria ser médico. Aí você pergunta, médico, pastor Jorge, como assim? E ele conta a sua história, que uma vez ele com a sua filha, uma de suas filhas, ele sempre dando orientação a ela: filha, faz exercício. Filha, você precisa comer melhor. Filha, bebe mais água. Filha, faz isso, filha, faz aquilo. Filha, tem o seu tempo devocional, busca o Senhor, vai para a igreja. E ela não seguia em nada o conselho do seu pai. Até que um belo dia, ela teve uma crise com a sua saúde, foi buscar um médico. Então ela teve lá, o médico entregou ela a receita, e ela chegou em casa desesperada: pai, me ajuda, eu preciso aqui. O médico disse que eu preciso começar a ter uma rotina de exercício, o médico disse que eu preciso começar a beber água, o médico disse que eu preciso tomar os remédios, eu preciso fazer isso para agora. Aí ele: mas minha filha, eu estou há anos e anos dizendo isso para você. Ela: mas o senhor não é médico. E aí ele então disse para a sua igreja: irmãos, eu queria ser médico. Porque eu tenho certeza, irmãos, que eu não estou falando nada diferente aqui do que o pastor já em vários momentos falaram para vocês. Nós precisamos nos relacionar mais com Deus para entender o propósito que Ele tem para a nossa vida, mas também o propósito da nossa igreja. E profeta, eu acho que o profeta queria ser médico, pastor. Entregaram uma receita e um carimbo, e as pessoas saírem de lá dizendo: eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Não há missão verdadeira sem comunhão com Deus. Antes de ir ao povo, precisamos ir ao altar. Antes de ir ao povo, antes de entender os problemas do mundo, nós precisamos vir aqui, quebrar o nosso coração, nos achegarmos diante de Deus e permitir que esse fogo, ele não seja só um fogo estranho que nos arrepia, mas ser um fogo estranho, melhor, ser um fogo que nos transforma. Então nós chegamos no segundo momento. O fogo do altar transforma a nossa vida. Versículo 5, a partir do versículo 5 diz assim, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva,
que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A visão da santidade de Deus revela o pecado de Isaías. Ai de mim! O fogo purifica os lábios e transforma a identidade do profeta. Onde há confissão, há purificação. Onde há fogo, há mudança. A grande diferença do fogo de Deus para o fogo estranho é que enquanto o fogo estranho ele te gera arrepio, ele faz a gente rodar, tem gente que até cai, o fogo de Deus nos transforma. O fogo de Deus muda o caráter. Você quer saber se o fogo que você experimentou no domingo, ele foi fogo estranho ou foi fogo de Deus? É quando você chega no trabalho, as pessoas olham para você e dizem assim, ó, fulano, você está diferente. O seu semblante está diferente. Aquela pessoa que tira a sua paciência não tira mais. Aquele seu vizinho chato, em que você olha para ele e diz assim, ó, só Jesus. E que na verdade no seu coração você crê que nem Jesus. Porque você já perdeu todas as esperanças. Isso te muda. É gerado em você um sentimento como o do profeta. Como quem disse, se eu tiver que pregar para pedra, até pedra eu vou pregar. Em que você sai daquela pessoa do seu trabalho, em que você sabe que não gosta de crente, em que você dobra o seu joelho e fala assim, eu vou orar por essa pessoa. E o mesmo fogo que queimou no meu coração no domingo vai queimar também no coração dessa pessoa, amém? Isso é o fogo verdadeiro de Deus. É quando você passa na rua e aquele seu colega em que você tem orado muito para que venha para a igreja, larga o futebol, larga a bebida e chega para você e fala assim, ó, fulano, você pode orar por mim? E você fica se perguntando assim, mas o que aconteceu? Você encontrou Deus. Você teve uma visão de Deus no templo do Senhor. Essa é a diferença do fogo de Deus para o fogo estranho. O nosso maior problema é que a gente tem vivido numa sociedade ou numa religião que tem buscado uma experiência totalmente outra, mas uma experiência que tem buscado essas visões extraordinárias. Irmãos, eu não sei aqui quantos de vocês já experimentaram a salvação de alguém em quem vocês muito oraram. E eu me recordo do testemunho de um amigo meu, de um amigo que é muito irmão, Wilson, o nome dele. Wilson é pastor em Guarapari, estudou aqui junto comigo, e ele conta que o pai dele, ele por muito tempo foi dependente químico. Até que um dia ele foi alcançado por um projeto chamado Cristolândia, vocês conhecem? Jesus Transforma. E ele conta que constantemente o pai dele sempre chegava até ele e falava, Wilson, vou mudar minha vida. Vou mudar minha vida, Wilson, eu estou vendo que eu estou vivendo uma vida totalmente errada. Só que, adivinha, era sempre fogo estranho. Sem mudança, sem transformação. E eu lembro que o Wilson contou na história que teve uma vez, o pai chegou, bateu na janela, o Wilson, acorda, acorda, acorda. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Jesus agora habita no meu coração e a partir de hoje eu serei um homem diferente. Esse meu amigo conta que ele olhou para o pai dele e falou assim, pai, pelo amor de Deus, pai, hoje não. De novo essa mesma história. Ele, não, Wilson, agora é diferente. Agora é de verdade, Jesus entrou no meu coração e eu sou uma pessoa transformada. E ele falou, sem acreditar, tá bom, pai. Tá bom. Às vezes a gente, sem perceber, a gente se vê como Wilson. Esse fogo ele já queimou um dia no nosso coração. Mas a gente esquece que esse mesmo fogo que mudou a nossa vida e o nosso caráter, ele também é capaz de mudar os corações que estão lá fora. Dessas pessoas que a gente olha e diz, só Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É só Jesus mesmo, viu? É só Jesus para transformar essa sociedade doente. É só Jesus para transformar essa rua de Alagoas. É só Jesus para transformar Nova Iguaçu. Mas graças a Deus que Jesus transforma.
E Jesus transformou a vida do pai do Wilson. E o Wilson conta que quando ele foi acompanhando a vida do pai dele, olhando a vida e o testemunho do pai dele, quando ele viu o pai dele à frente, cantando com o coral da Cristolândia, ali ele teve uma revelação como a de Isaías. Ele viu Deus no alto do trono. E ele entendeu que o mesmo fogo que tinha atingido ele também acendeu o pai dele. Ignição. Não foi um fogo estranho, mas foi um fogo transformador. E o pai dele passou a viver para glorificar o nome de Deus. E é esse desejo, irmãos, que nós precisamos ter. É olhar para as pessoas que estão lá fora e entender que essas pessoas, elas também precisam ser afetadas por esse mesmo fogo que um dia nos queimou. E esse fogo que precisa constantemente estar nos queimando, aquecendo o nosso coração. E que é uma outra história. Às vezes a gente precisa repensar que mensagem a gente tem passado para o mundo. Por que que tem gente que não entra, irmãos, aqui na nossa igreja? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Caminhando para o final, eu quero primeiro recordar os irmãos: o relacionamento nos leva ao altar. Não há missão verdadeira sem comunhão com Deus. Antes de ir ao povo, antes de sair, nós precisamos ir ao altar do Senhor. E o segundo ponto, fogo no altar transforma a nossa vida. A nossa maior necessidade não é de técnicas, mas de sermos moldados por Deus. Quem experimenta o fogo no altar não continua o mesmo. Conversando com o pastor da Junta de Missões Nacionais, ele falou que estamos vivendo um tempo em que muitos jovens estão se afastando da estrutura da igreja, para buscar algo que faz mais sentido. Irmãos, toda essa estrutura aqui é necessária, amém? É importante, gente, é legal a estética. Eu, por exemplo, eu gosto de igreja com vitrais. Eu estava olhando aqui os vitrais e falei assim, gente, imagina a gente botar alguns adesivos aqui nesses vitrais, que remontam à história da Bíblia. E eu fico pensando nas crianças olhando para esses vitrais, pensando assim, pai, mãe, o que é isso aqui? E aí você usando dessa oportunidade para contar essa história. Deuteronômio é repleto disso, viu? Formas didáticas, da gente deixar toda essa estrutura preparada também para instruir, para doutrinar, para ensinar. A estrutura ela é muito importante, irmãos, mas a estrutura ela só faz sentido quando ela gera vida e quando ela atrai vida. As pessoas precisam passar aqui pela igreja e entender, eu preciso entrar ali para a minha vida mudar, amém? Cada vizinho ao passar aqui, eles precisam olhar para ali para a igreja e dizer, é ali que a minha vida vai mudar, ali em que eu vou experimentar uma ignição, virada de chave. Só que isso só acontece quando nós chegamos no nosso terceiro e último ponto. Quem é tocado pelo fogo é enviado para a missão. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ver a glória e experimentar a purificação, Isaías ouve a voz de Deus. O coração transformado responde, eis-me aqui, envia-me a mim. O fogo do altar nos move da adoração à ação, do templo ao mundo. Vou repetir. O fogo do altar nos move da adoração à ação, do templo ao mundo. O fogo de Deus, ele toca no nosso coração de tal modo que os louvores que nós cantamos, que o quebrantamento que nós experimentamos aqui, nos leva a viver uma mudança. E quando nós saímos da nossa igreja, a nossa visão muda, o nosso olhar muda. A gente passa a ver e enxergar como profeta.
é entender que cada pessoa que está vivendo uma vida errada, uma vida que não agrada a Deus, é, na verdade, alguém que carece da glória, da graça e da manifestação do poder de Deus. É você sair dali e olhar para alguém que está vivendo uma vida totalmente errada, e não é dizer para ela que assim, é só Jesus. É dizer, agora eu vou levar Jesus para essa pessoa. É sair daqui com um poder dentro de si, com esse entendimento que esse poder não vem de você, mas é uma ousadia que vem do Espírito Santo, e que você não sabe nem o que vai dizer, mas o Espírito Santo te toca de tal modo em que você fala as palavras certas, e que às vezes é só assim, ó, você quer uma oração? Você quer uma oração? Porque, irmãos, eu acredito que a nossa maior dificuldade é que a gente não consegue transmitir para os nossos vizinhos, e eu estou falando também da minha igreja, tá? Nós não conseguimos transmitir para os nossos vizinhos porque que essa estrutura aqui ela existe. Porque eles não conseguem entender que nós também somos pessoas de lábios impuros. E que, na verdade, o mesmo Deus que purificou os nossos lábios, Ele também pode purificar de cada um deles. Uma das minhas experiências mais conflitantes foi quando, no início do meu ministério, enquanto eu pastoreava uma congregação em uma comunidade chamada Santo Cristo, em Niterói, nós tínhamos o hábito de sempre, antes de chegar no culto, nós fazíamos uma caminhada de oração e nós parávamos em alguns bares. E nesses bares nós parávamos, orávamos por algumas pessoas, às vezes nós cantávamos algum louvor. E foi um desses momentos que eu conheci o alemão. Um homem já adulto, um homem já aparentando ter mais de 50 anos, mas um homem que tinha o temor do Senhor. Já parou para pensar nisso? Quando a gente vai chegar para evangelizar em algum bar, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Se estão sem camisa, bota a camisa. Tem gente que, se a bebida está na mesa, faz o quê? Coloca no chão. Temor, reconhecendo a autoridade de Deus. Então, esse homem fez isso. Nós começamos ali a cantar, perguntamos a ele se quer cantar algum louvor, se tem algum louvor da sua escolha, se tem algum pedido de oração. Fizemos uma oração, cantamos um louvor com ele. E aí chega um momento que aquele homem diz assim, eu posso dar uma palavra? A gente pode. E antes que ele começasse a dar a sua primeira palavra, aquele homem com mais de 50 anos de idade, que nunca tinha me visto, sabe o que ele fez? Começou a chorar. Começou a chorar. E ele disse assim, eu quero agradecer a vocês, porque hoje vocês trouxeram a igreja aqui para dentro desse bar. Eu não me sinto um homem digno. Eu não me sinto um homem santo para pisar dentro da igreja. Conflitante, irmãos. Todo domingo eu vou para a igreja justamente porque eu não me sinto digno e porque eu preciso me purificar. Eu preciso experimentar desse fogo que me santifica. Mas tem gente lá fora que não entra porque não se acha digno. Vocês conseguem entender o conflito? Vocês conseguem entender que ainda, mesmo que a gente não queira, tem sido essa a mensagem que a gente tem transmitido para as pessoas lá fora? Como quem diz, não entrem porque vocês não são dignos. É isso que a gente prega? É isso que a gente quer viver? Não, irmãos. É justamente o contrário. E a gente precisa entender que a gente está lutando, não é só contra a carne não, gente, é contra hostes espirituais também. Essa é a mensagem que Satanás quer colocar no coração deles. Mas a mensagem que Deus, Ele coloca no nosso coração e quer que a gente transmita a essas pessoas é que venham. Porque sim, nós habitamos no meio de pessoas com lábios impuros, mas o nosso Deus, Ele faz com que a gente se torne pessoas de lábios puros, através desse fogo que nos queima e que nos transforma. E Ele também é capaz de transformar cada um de vocês.
E é uma mensagem que nós precisamos voltar a pregar, irmãos. Se Deus nos tocou, não podemos ficar parados, porque nós somos chamados a servir, a testemunhar e a nos entregar a esse propósito de transmitir essa mensagem. Deus quer transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha, amém? E a pergunta que eu quero te fazer essa manhã: o que Deus precisa transformar na sua vida? Ou o que Jesus Ele já transformou na sua vida, em que você precisa trazer à memória novamente? Em que mudança Ele já fez você ter? Faça esse exercício. Traga à memória o momento em que você entregou a sua vida a Jesus. O que mudou? O que mudou naquele momento, naquele ápice, naquele momento do fogo? Naquele momento em que no dia seguinte, se você pudesse, você leria a Bíblia inteira. Naquele momento você converteria toda a sua família. Naquele momento em que o fogo queimou tão forte no seu coração, em que você falou: vou começar aqui um propósito de oração para os meus colegas de trabalho, eu vou visitar para eles irem na minha igreja, e vai ter um culto, e vai ter apelo, e vai estar todo mundo lá na frente. Traga à sua memória esse tempo, esse momento. Porque a gente precisa entender, irmãos, e que constantemente a gente precisa se moldar aos propósitos do Senhor, a essa revelação. E concluindo, o que mudou Isaías, irmãos, não foi um cenário político, mas foi o fogo do altar. O que nos falta hoje é mais não é mais do que o esforço humano. É uma experiência real com Deus, irmãos. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem colocado a esperança muito em alguma liderança política, em alguma mudança de governo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei sobre Uzias? A revelação de Deus no trono, o que Deus estava querendo dizer para Isaías era o seguinte: Isaías, não coloque homens no lugar que deve ser somente de Deus. O trono, irmãos, a nossa esperança precisa sempre estar fixada em Deus. Deixa eu te perguntar, onde está Fernando Henrique Cardoso? Ele está no trono? Ele está governando em Brasília? Onde está Dilma Rousseff? Está governando? Bolsonaro está governando? E Lula está governando? Por enquanto, irmãos, vai passar. Mas sabe quem não vai sair do trono? Sabe quem? Deus. Ele vai continuar do alto trono, governando, nos chamando e nos convidando. Aonde estão os Isaías de Deus que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim? Diante desse caos, dessa falta de esperança que está nessa sociedade, Deus, Jesus é a esperança da nossa nação. Há uma canção de João Alexandre, de 1996, que ele fala justamente isso. E que o título da sua canção é é Pra Cima, Brasil. Pra cima, avança. É um convite para a igreja dizendo assim: vai, igreja, vamos embora, sem medo. Mas pastor, não sei evangelizar. Vamos embora, sem medo, para cima. Para cima avisar para toda a Rua Lagoas que a nossa esperança é Jesus. E que assim como Jesus transformou a minha vida e me trouxe esperança, Ele também pode fazer para cada um de vocês. A sua esperança não está no governo, não está numa bebida, não está algo temporário, mas está em Cristo Jesus, e que nos oferece uma vida eterna. Por isso, para cima, olha para cima. E a sua canção diz assim, ó: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Lembrando, tá? 1996, não é 2025. Onde andará a justiça outrora perdida?
some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra, que vende a moral da nação. E aí então João Alexandre, ele olha para o Brasil e diz assim, ó: Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança, volte os teus olhos para Deus, o justo juiz. O que Isaías nos ensina é que quando nós chegamos ao templo, nós precisamos olhar para o altar, olhar para cima e entender de que esse Deus que está no trono, ele continua governando toda a nossa nação. E o convite que Isaías nos faz é: olha para cima. Olha para cima, olha para cima, olha para cima. Diz assim, ó: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Olha para cima, igreja, e diz a Deus: usa-me a mim. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O que nos falta hoje não é um método, não é uma estrutura, mas é um relacionamento com Deus. É no altar, é nesse relacionamento que nós recebemos um fogo que não é estranho, que nos purifica, que nos transforma e que nos move a vivermos a missão que Deus, que Jesus Cristo nos entregou. Eu não sei de que modo você chegou aqui nessa manhã, eu não sei quais são as suas inquietações, mas talvez Deus tenha tocado no seu coração enquanto eu pregava, para se envolver ou para se entregar ainda mais em algum ministério aqui na igreja. Eu quero te convidar nesse primeiro momento a você orar. Converse com Deus nesse momento. Traga à sua memória a sua história, tudo aquilo que você já vivenciou, tudo aquilo que você já experimentou de Deus. Traga à sua memória os cultos em que você tem saído daqui com o seu coração queimando, em que você precisa entregar ainda mais a sua vida a Jesus. E se você não tem vivido essas experiências essas que não só te arrepiam, mas que te levam a viver de uma forma mais profunda os propósitos que Deus tem para a sua vida, fale com Ele nessa noite, desculpe, por essa manhã. Deus dá àquele que o procura um modo de encontrá-lo, irmãos. Se você procurar o Senhor, Ele há de te achar. Ore ao Senhor nessa manhã, converse com Ele. Deus tem um propósito para a sua vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu profeta Isaías, Deus. Obrigado por cada palavra, Senhor, que o Senhor revelou ao Teu servo, Senhor. E obrigado, Deus, porque a Tua palavra nessa manhã, ela nos convida, Senhor, a levantarmos a mão e dizermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Que nessa manhã, Deus, a pergunta: onde estão os Isaías de Deus, Senhor, venha a ser respondido, Pai. E que aqueles que se sentiram tocados, Senhor, tocados pela Tua palavra, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo, tocados por esse fogo que transforma, Deus. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, Deus, que caia por terra todo e qualquer medo, Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo e qualquer sentimento de rebeldia, Senhor. Que não haja aqui, Senhor, ninguém rebelde, Pai, mas que todos aqui se entreguem à Tua palavra, obediente à Tua palavra, Senhor. Que ninguém aqui nessa manhã venha endurecer o seu coração, Senhor, para a Tua palavra que foi pregada e ouvida, Senhor. E que nós venhamos sair daqui, Senhor, com a convicção de que uma ignição se iniciou, Senhor, em nossos corações, Senhor. Que uma ignição se iniciou, Senhor, na vida da Tua igreja, Pai. Igreja que continuará proclamando, Senhor, que o Senhor é o único suficiente Salvador para esta nação, Deus. E de que Alagoas mudará, Senhor, porque esse é o Teu propósito, Pai. Essa rua, esse bairro experimentará a boa e perfeita vontade vinda do Senhor, Pai. Então toma, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, usa-nos, Senhor, como verdadeiros vasos de barro, Pai.
Se precisar quebrar, quebra, Senhor. Nos moa, Senhor. Mas faça-nos, Senhor, novamente servos teus, Senhor, comprometidos a levar a tua palavra e o teu evangelho, Senhor, a toda e qualquer criatura, Senhor. Essa é a nossa oração. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.